Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez juntos, cultuando o nome do nosso Senhor através dessa live, né? E eu gostaria de ler com os irmãos em Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que esse seja um momento onde, como igreja, possamos estar encorajando cada irmão, né, mandando mensagem, lembrando uns dos outros, mesmo distantes, que nós possamos lembrar desse Deus poderoso que é o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque temos essa liberdade de Te cultuar através das redes sociais, Pai. Que privilégio é poder fazer isso, Senhor. E desde já, Senhor, eu Te entrego tudo o que for acontecer aqui, desde os louvores, a mensagem, Pai, porque tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é para Te cultuar, Te dar glória, Senhor, porque é o Senhor que é merecedor de tudo isso, Senhor. Te peço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão em suas casas, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e falando ao coração deles também. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite a todos. Muito bom poder estar reunido, mesmo que de forma virtual, para cultuar o nosso Senhor. Que nós possamos servir a Deus com esse culto, né? E essa música que a gente vai cantar, ela fala sobre a grandiosidade de Deus. E nós podemos ver isso em todas as coisas, né? A gente observa a natureza, a gente observa a criação, e em tudo nós podemos ver a grandiosidade do nosso Deus. Que nós possamos cantar esse louvor, que nós possamos adorar o Senhor com o nosso viver. Contemplo a tua imensa criação.
meus irmãos? Que alegria é poder estar aqui juntos mais uma vez, para poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Meu desejo é que o Senhor possa estar falando com cada um de nós nessa noite e nos mostrando aquilo que nós precisamos ainda melhorar, no dia a dia, para que a gente realmente possa ter uma vida que seja adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, então, já na semana retrasada, nós iniciamos o segundo bloco de parábolas, Como todos sabem, nós temos estudado as parábolas de Jesus, e esse segundo bloco de parábolas, nós temos estudado a respeito da dimensão do reino de Deus. A Stephanie, ela trouxe a parábola, que está baseada naquela parábola bem conhecida do credor incompassivo, não sei se vocês lembram, e ela falou daquele camarada que tinha sido perdoado pelo seu senhor de uma dívida impagável, mas que ele não conseguiu perdoar o seu conservo, que lhe devia uma quantia muito inferior àquela que ele devia. Essa parábola, ela teve a sua ênfase numa pergunta muito intrigante: quem o reino de Deus admite? Em outras palavras, quem poderá entrar no reino de Deus? E hoje nós continuaremos falando a respeito disso. Baseado nessa primeira parábola, nós sabemos que a primeira resposta para essa pergunta é: aquele que é perdoado e perdoa. E hoje nós vamos ao encontro da segunda resposta a essa pergunta. Afinal, quem poderá entrar no reino de Deus? Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao 37. Lucas 10, 25 a 37. Vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quais desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante desta parábola que o Senhor contou
a fim de nos ensinar a respeito de quem poderá herdar o reino de Deus. Eu te peço, Pai, que fale aos nossos corações nesse momento, fale em primeiro lugar ao meu coração, Senhor. Tu sabes, Pai, que eu tenho muitas coisas que ainda precisam ser mudadas. E eu te peço, Pai, que o Senhor também esteja tocando no coração dos meus irmãos, esteja realmente falando conosco, Pai, no íntimo do nosso coração, agindo na nossa consciência, Pai, para que nós possamos realmente fazer a Tua vontade, Pai, e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Não permita, Senhor, que nada nesse momento venha nos distrair, fazer com que percamos o foco. Que o Senhor realmente tenha, Senhor, a nossa atenção nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, inicialmente, nós vemos novamente Jesus sendo posto à prova. Foram muitas vezes, durante o seu ministério, que Jesus ele foi testado, pelos fariseus, pelos saduceus, os mestres da lei. Essas pessoas, elas viviam uma extrema religiosidade e elas procuravam cumprir à risca aquilo que a lei mandava. Pelo menos era isso que eles tentavam transparecer para os outros. Essas pessoas estavam sempre tentando fazer com que Jesus caísse em suas armadilhas, para que com isso elas pudessem colocar o povo contra Jesus e, de certa forma, tentar condená-lo à morte. E por que esses judeus odiavam tanto Jesus? Eu acho que essa resposta ela é muito simples. É porque aquilo que Jesus ensinava incomodava o seu coração, tocava na ferida, realmente falava quem elas eram, quem essas pessoas eram. Falsos e hipócritas. Jesus, conhecendo os seus pensamentos e os seus corações, ele sempre se saiu muito bem nessas pegadinhas. Ele sempre respondeu com muita sabedoria e ele usou esses momentos, durante esses, digamos assim, debates teológicos, ele usava esses momentos para estar ensinando ao povo e também mostrando a verdade para esses homens que buscavam condená-lo. Neste momento, a gente vê o mestre da lei perguntando: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Nesta ocasião, nós vemos que Jesus ele fez com que o próprio mestre da lei respondesse essa pergunta. E dessa forma, Jesus, de uma forma muito inteligente, desarmou aquele homem, porque ele mesmo teve que responder a sua pergunta. E ele respondeu de acordo com aquilo que ele conhecia da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ele apenas confirma a resposta daquele homem, dizendo: se fizeres isso, viverás. Não satisfeito, o mestre da lei insiste mais um pouquinho e ele pergunta: mas quem é meu próximo? E então Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. Diante desta parábola, eu gostaria de explanar alguns pontos que eu julgo ser muito importantes, algumas coisas que nós não podemos deixar passar, desse ensino de Jesus. E nós vamos tentar entender de uma forma prática o que Jesus está querendo nos ensinar. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Uma pergunta que o próprio mestre da lei fez para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, com essa parábola, ele conta a história de um homem que foi assaltado, foi espancado, e Jesus fala nessa parábola que esse homem ele foi deixado quase morto em uma estrada. Aparentemente, Jesus ele usa essa expressão quase morto para mostrar que não seria possível verificar se esse homem realmente estava vivo ou não, se fosse visto de longe. Para que isso realmente fosse constatado, teria que ser de perto. Antes do samaritano passar por aquele caminho, tinham passado outros 2 homens,
figuras muito importantes dentro do povo de Israel. Um sacerdote, que era encarregado dos serviços no templo, né? E um levita, que também trabalhava no templo e tinha outras funções. Esses dois homens, quando eles passaram por aquele homem que estava jogado à beira da estrada, nós vemos que eles cruzaram pelo outro lado, bem longe, e não procuraram ajudar. Porém, quando o samaritano passou, né, ele parou para ajudar. Nós sabemos que o povo de Israel, ele era proibido de tocar em cadáveres, né, pois se eles fizessem isso, eles estariam ficando impuros. E essa lei ainda era mais rígida ainda para aqueles que tinham trabalho no templo, porque eles tinham contato, né, com os utensílios do templo que se julgavam sagrados, enfim. Então é bem provável que aquele sacerdote e o levita, eles não buscaram ajudar aquele homem, porque se eles encostassem naquele homem, que talvez estivesse morto, né, fosse um cadáver, eles iam estar realmente se tornando impuros. Mas quando esses dois homens têm essa atitude, é algo muito interessante a se observar, que ao tentar cumprir a lei, na verdade, eles as transgrediram, né, num dos pontos mais importantes. Então, depois que os dois homens passaram, em seguida, passava por ali um samaritano, que ao avistar aquele homem, atirado no meio do caminho, prontamente ele o ajuda. Ele trata de suas feridas, ele coloca aquele homem no seu próprio animal, que talvez fosse o animal que ele usava como transporte, né? E na parábola nós vemos que ele leva esse homem até uma hospedaria e lá trata suas feridas. Ele também deixa pago, né, com o dono daquela hospedaria todas as despesas e ainda pede para que aquele homem estivesse cuidando dele, e que na volta ele ainda iria acertar todas as outras despesas que este homem poderia ter com aquele homem que estava atirado, né, na beira do caminho. Nós devemos lembrar que esse homem samaritano, ele estava de viagem, passando pela Judéia. Desta forma, ele era um estrangeiro ali. Também algo muito interessante que a gente tem que lembrar é que para os judeus havia um certo grau de importância entre as pessoas ao seu redor, onde os mais importantes eram os seus familiares, em seguida os seus empregados, depois os seus compatriotas e por fim, né, eles julgavam mais importante assim as outras nações, né, quase que insignificante, digamos assim, né, para eles, essas pessoas. Desta forma, nós precisamos considerar que o samaritano, ele estava de viagem na Judéia, ele era estrangeiro ali, e é bem mais provável que aquele homem que estava jogado à beira do caminho, ele fosse muito mais próximo do sacerdote e do levita do que ele mesmo. Porém, ele não hesitou em ajudar, mesmo talvez ele considerando não tão próximo assim dele, porque os samaritanos, eles também estavam debaixo da lei, né, que os israelitas estavam, eles também obedeciam essas leis, né. Nós sabemos que um pouco tempo atrás, né, essas duas nações eram uma, então houve uma divisão, então eles serviam ao mesmo Deus em locais diferentes. Dessa forma, eles estavam debaixo da mesma lei e obedeciam a mesma lei. Com essa parábola, Jesus, ele insiste em nos mostrar que todos são importantes e nós devemos amar a todos sem exceção. Em outra oportunidade, nós sabemos que Jesus, ele já tinha ensinado que nós deveríamos amar a todos e até mesmo os nossos inimigos e orar por eles. Pois não há nada de mais em amar os nossos amigos ou os nossos familiares, porque isso eu acho que é relativamente fácil, né? Nós amarmos aqueles que são próximos de nós,
nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos amigos. Mas o amor, ele realmente é posto à prova quando nós precisamos demonstrá-lo àqueles que muitas vezes fazem até mal a nós mesmos. Aí sim, o nosso amor é posto à prova. Muitas vezes nós confundimos o amor, né, com aquele sentimento de querer estar perto, né? Mas nós sabemos que amor, ele não é só... Estamos de volta aqui, irmãos. Tivemos alguns probleminhas aqui. Falem com a gente aí na transmissão. E se vocês estão ouvindo, estão conseguindo me ouvir aqui, então vamos voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, o nosso amor é posto à prova quando nós precisamos demonstrá-lo àqueles que muitas vezes fazem mal para nós mesmos. Então, resumindo, os nossos próximos, na verdade, são todas as pessoas, sem exceção. Sejam eles nossos amigos ou até mesmo nossos inimigos. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é: o que eu preciso fazer para demonstrar amor ao próximo? Eu acredito que muitas vezes nós deixamos de ajudar as pessoas porque nós acreditamos que a única maneira de fazer isso afetará o nosso bolso ou tirará o nosso tempo de descanso e entretenimento para estar fazendo algo para outra pessoa. A verdade é que nós deixamos de fazer o bem porque nós somos egoístas e nós nos preocupamos apenas com nós mesmos. Aquele sacerdote e aquele levita da parábola, eles não ajudaram aquele homem porque eles estavam mais preocupados com eles mesmos do que com os outros. E da mesma forma, muitas vezes, nós também agimos assim. Meus irmãos, o ato de Jesus na cruz foi a maior prova de amor que poderá ser vista nesse mundo. E esse gesto, ele foi muito além do que míseros trocados ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu preciso fazer para demonstrar amor ao próximo? Vamos deixar que o próprio Jesus nos responda a isso? Convido os irmãos a abrir no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus aqui, do versículo 32 ao 46. Mateus 25, 32 ao 46. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram.
necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, caminhando para o fim desta mensagem, eu gostaria de perguntar a você: o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Qual é a segunda resposta para essa pergunta? O que nós conseguimos aprender com essa parábola? Eu diria que essa segunda resposta para essa pergunta seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas o texto não fala especificamente do amor ao próximo? Sim. Mas uma coisa está interligada à outra. Pois se você não amar a Deus, não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor, você não conseguirá amar também o seu próximo, muito menos um inimigo. Meus irmãos, nós devemos amar, mesmo que tenhamos que pagar o preço. Aquele samaritano, ele correu um risco muito grande ao estar ajudando aquele homem, pois a lei dizia que a pessoa imediata que fosse encontrada com alguém, que foi morto ou espancado, enfim, os familiares daquela família, daquele homem, poderiam fazer as mesmas coisas com ele. E lembrando que ele era estrangeiro, as pessoas poderiam cair sobre ele por estar ajudando aquele homem também. Nós precisamos deixar de lado as nossas vontades e observar quais são as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, a maior necessidade das pessoas não são coisas materiais. Muitas vezes as necessidades dessas pessoas pode ser um abraço, pode ser um minuto da sua atenção, mas um minuto de qualidade da sua atenção. Não aquele minutinho que tu para assim, só para deixar a pessoa falar e tu não está nem preocupado com o que ela está dizendo. É realmente um minuto da sua atenção. Ou ainda, algo muito mais importante. Talvez o que essa pessoa esteja precisando de você é o seu testemunho de vida. Aquilo que Jesus fez na tua vida, que nós sabemos que é nossa obrigação compartilhar com as pessoas, para que a salvação possa chegar ao maior número de pessoas possível. Meus irmãos, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Seja obediente ao Senhor. E com isso, mas não por causa disso, você herdará o reino de Deus. Esta é a mensagem que eu preparei para essa noite, que eu creio que o Senhor preparou de antemão, e tem falado ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem mostrado a nós, Senhor, o que nós precisamos fazer para que a gente realmente seja conhecido como servos teus, Pai. Não para que nós sejamos dignos, Senhor, porque isso nós jamais seremos, Senhor, de realmente merecer o teu reino, mas que através disso, Senhor, nós possamos realmente estar contigo, porque nós precisamos, Senhor, ser obedientes a Ti. Mesmo que venhamos a falhar muitas vezes, mesmo que muitas vezes nós venhamos a deixar de lado essas palavras, que o Senhor possa tocar no nosso coração dia a dia, para que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos procurar, Senhor, fazer a Tua vontade. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque nós podemos ver o Teu amor demonstrado, Senhor, em todos os detalhes. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não se importou
de dar o seu único filho para morrer numa cruz, Senhor, no meu lugar, no lugar dos meus irmãos, para que através disso nós possamos, Senhor, ter a vida eterna. Senhor Jesus, esteja conosco durante essa semana, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Por favor, Pai, eu te peço que toda essa situação, Senhor, dessa pandemia esteja passando. Abençoa a nossa cidade, Pai, nos protege os nossos irmãos, Senhor, nosso estado, nosso país, e que nós possamos aprender algo, Pai, com tudo isso que está acontecendo. Que as pessoas, Senhor, possam notar a dependência que temos de Ti, Senhor, e que as pessoas possam se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Meus irmãos, nós teríamos mais uma música agora, né? Em ainda um outro momento, mas nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, o nosso som parou de funcionar, né? Nós fizemos uma pequena gambiarra aqui para que a gente pudesse continuar com a mensagem, e graças a Deus que isso deu certo, né? Que eu pude continuar aqui, né? A transmitir a palavra de Deus. Então, o nosso culto está se encerrando. Eu desejo a todos vocês uma boa semana, que o Senhor Jesus, né, possa estar com a sua mão poderosa sobre você e a sua família, abençoando. Nos vemos no próximo domingo. Deus abençoe.